Bom, preenchimento peniano, um dos assuntos mais em voga, que mais chamam a atenção, né? Então a gente tem um monte de gente na internet falando sobre preenchimento peniano. E eu confesso que eu acho que de tudo que existe para aumento peniano, o ácido hialurônico realmente é a melhor opção. Mas como tá todo mundo falando disso, eu resolvi trazer aqui para vocês o que ninguém fala em vídeos, né? O que no máximo é falado antes ali do procedimento e às vezes nem isso. Quais são as coisas ruins aí do ácido hialurônico que podem acontecer? Quais são os riscos? Quais casos são melhores ou piores aí para a realização? Meu nome é Igor Coimbra, eu sou urologista e andrologista e hoje eu vou falar sobre o que ninguém fala sobre o ácido hialurônico. De alguns anos para cá, isso é relativamente recente, né? A gente começou a usar o preenchimento com ácido hialurônico para engrossamento peniano. Essa técnica com ácido hialurônico, ela é muito melhor do que qualquer outra alternativa que tenha existido até agora. Então a gente teve na história aí pessoas que injetavam silicone no pênis ou PMMA. Isso tudo leva a resultados e eventualmente complicações que são catastróficas. Então, se você tem essa preocupação, você sofre com esse problema, é muito melhor que você use ácido hialurônico do que qualquer outro tipo de preenchimento. Então, o objetivo aqui desse vídeo não é a gente falar mal sobre o ácido hialurônico, porque eu acho que ele é uma boa opção quando bem indicado, mas sim a gente entender o que ninguém fala, quais são os riscos aí que existem. Então, a primeira coisa, todo procedimento médico tem risco, isso independentemente do que você fizer. Para quem não é habituado, não trabalha na área de saúde, procedimentos menores, obviamente a pessoa vai acabar nem tendo visto nenhum desses riscos ou não conhece ninguém que tenha tido algum problema. Mas para quem trabalha na área de saúde, sabe que até pegar uma veia pode existir algum tipo de problema. No ácido hialurônico não é diferente. Então existe infecção do sítio de aplicação do ácido hialurônico. Tá? Esse local ele pode infectar. Por esse motivo é importante fazer o procedimento, primeiro, com um profissional que seja habilitado, com uma técnica limpa, né, asséptica ali, que a gente chama, então limpar bem aquele local para não ter bactéria ali, ou diminuir o máximo possível as bactérias ali da pele, e que isso seja feito de uma maneira higiênica ali, né, então com todas as medidas que são recomendadas por uma técnica asséptica. E o médico treinado, ele sabe fazer isso bem. Além disso, é importante seguir as recomendações de pós-operatório, então evitar ter relação sexual pelo menos ali uns 5 dias depois do procedimento. Se o seu médico passar para você um antibiótico, use esse antibiótico até o final, mantenha a região ali limpa e se porventura existir algum problema, estar com algum médico ali que vai saber tratar uma infecção. Então isso é importante. Eventualmente, se isso é realizado por um profissional não médico, talvez ele até consiga injetar, mas se tiver alguma complicação, ele não vai saber tratar. E a complicação pode ser, por exemplo, uma infecção. Mais uma coisa que ninguém fala é que esse procedimento, esteticamente, ele costuma ficar melhor em quem já fez cirurgia de fimose, quem fez a postectomia. Quem tem aquela pele ainda que recobre a glande, né, a cabeça do pênis, pode ter um resultado estético um pouquinho pior. Não que fique ruim, tá? Até fica bom também, mas costuma ser um pouco pior do que quem fez a circuncisão. Isso acontece porque a gente não pode colocar o ácido hialurônico até a ponta naquela pele, né? Porque se a gente coloca o ácido hialurônico ali, pode ser que ele feche a saída ali da glande. E isso pode atrapalhar na hora de expor para limpar, para ter relação ou na hora de urinar. Então a gente não pode colocar até o final, a gente tem que ter uma margem de segurança. No estado flácido, isso costuma ficar normal, mas quando ele está ereto, as pessoas podem notar que existe um degrauzinho, porque a gente não chegou até o final com ácido hialurônico. Então o resultado estético melhor geralmente é de pacientes que são postectomizados, fizeram a cirurgia de circuncisão. Outra coisa que é importante ser falada é que geralmente o preenchimento peniano ele ocorre em sessões, ou seja, diferentemente de outros tratamentos estéticos, como se faz para preenchimento labial ou eventualmente preenchimento em harmonização facial, a gente faz em sessões. Por que isso? Porque o ácido hialurônico, naquela região do pênis, onde a pele é um pouco mais mole, ele vai ser colocado e ele vai se adaptando ali à região. E isso pode eventualmente levar a irregularidades, né? E essas irregularidades, elas podem ser corrigidas em mais de uma sessão. Então precisa saber que, embora isso não seja obrigatório, é comum que a gente precise de mais de uma sessão. Outra coisa que acontece nessas sessões é que às vezes a gente coloca um pouquinho e o paciente ainda pensa, olha, eu gostaria de ter um pouco mais. Então a gente pode repetir as sessões para aumentar ainda mais o comprimento. Se a gente faz tudo de uma vez só,
local, isso tende a levar a um resultado estético pior. Então, ele não é um procedimento que a gente pode pensar, olha, eu vou fazer uma vez e isso vai resolver. Precisa pensar num tratamento separado com mais de uma sessão. Mais um detalhe importante é que o ácido hialurônico, nessa região, que é uma região com uma pele mais fina, onde o tecido conjuntivo é um pouquinho menos denso, ele pode eventualmente deslocar do local que ele está. Isso geralmente acontece no começo. Quando ele desloca, eventualmente nas próximas sessões a gente pode corrigir isso com mais ácido hialurônico, ou se isso for numa área que estiver incomodando, a gente pode usar algum tipo de tratamento e eventualmente a gente pode usar a hialuronidase, que vai dissolver aquele local. Lembrando que essas complicações, eu não estou dizendo só de prática própria, não. Isso é muito bem colocado em literatura. Então, quem estuda isso, quem faz estudo sério, que segue grandes quantidades de paciente, a gente vê que isso ocorre de fato, né? Então, o ácido hialurônico ele pode deslocar. Isso é uma característica do ácido. O lado bom é que por a gente ter a hialuronidase, a gente consegue corrigir isso. Isso é muito raro de acontecer, tá? Tem um deslocamento que a gente precisa realmente usar uma hialuronidase, mas pode acontecer, precisa saber que pode acontecer e que se acontecer a gente tem uma boa solução. Outra coisa que é importante ser dita, o ácido hialurônico ele vai aumentar a circunferência do pênis, mas a gente não aplica o ácido hialurônico na glande. Então, dependendo da proporção que existe entre a cabeça e o corpo, se a gente aumenta muito a circunferência, pode ficar desproporcional, isso leva um aspecto estético ruim. Então, não é ilimitado tanto que a gente pode colocar ali de ácido hialurônico se a gente tem como objetivo manter uma naturalidade. Para cada pessoa existe um limite ali do que é esteticamente aceito, né? Porque senão você vai ter um corpo muito mais grosso do que a glande e isso esteticamente não fica legal. Então isso precisa ser visto com um médico que entenda, que vá conversar com você, alinhar as expectativas para que você tenha um resultado que você fique satisfeito aí no final. Por fim, a última coisa que eu queria colocar é que alguns pacientes, principalmente pacientes que são mais obesos e que têm um acúmulo de gordura, principalmente naquela região pubiana ali e acabam tendo pênis um pouco mais embutido, esse aumento de circunferência pode não ser tão legal para você também, né? Por quê? Porque por ter o pênis um pouquinho mais embutido, ele pode juntar todo o ácido hialurônico ali e não fica com um aspecto estético legal. Então hoje em dia eu tenho orientado que os pacientes tratem esse outro problema aí antes, então vão fazer dieta para emagrecer. Quando existe o acúmulo de gordura ali, pode ser feito uma lipo de pub para diminuir e desembutir ali o pênis, né? Ele fica mais exposto, a pessoa ganha em comprimento, ela consegue ver mais o pênis e daí depois fazer o preenchimento com ácido hialurônico para ter um resultado que ela espera. Existem alguns médicos que advogam que o ácido hialurônico, como ele faz um pouco mais de peso ali, ele diminui a contração do pênis. Então, talvez para esses pacientes você colocaria um pouquinho mais para fora o pênis. Mas na prática, não é o que eu tenho visto, tá? Eu acho que é muito melhor, a gente tem um resultado muito melhor fazendo os outros tratamentos ali para essa gordura acumulada e depois a gente pensa em fazer o preenchimento. Se você conhece alguém que tem interesse em fazer esse procedimento de preenchimento peniano com ácido hialurônico, manda esse vídeo para ele. É importante que ele veja essas coisas que ninguém fala antes de realizar o procedimento. Assim, ele vai saber escolher melhor o profissional que faz o procedimento nele, se é uma pessoa que está habilitada para isso, se vai orientar, saber alinhar de forma correta as expectativas e assim ele vai conseguir tomar uma decisão mais bem orientada. E se você não é inscrito aqui no canal ainda, se inscreve, curte esse conteúdo aqui, porque só assim a gente consegue continuar trazendo conteúdo de qualidade aí, consegue ajudar um monte de gente. Um abraço e até a próxima.